A sua Bíblia, Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 1. Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 1. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos. Alguém tem 23 anos aqui? Perto de 23? Irmão Sebastião já levantou ali, como quem diz, é de aposentado. Olha o detalhe disso. Jeremias diz: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo, eu a tenho anunciado a vocês. Como que ele tem anunciado? Sempre e de novo. Mas vocês não a escutaram. Também, sempre, de novo, o Senhor enviou seus servos, os profetas. Mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir, quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, com o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz da lamparina. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruína perpétua. Amém? Onde é que eu dei ênfase? Sempre e de novo. Amém? Guarde essa palavra com você, sempre e de novo. Vocês talvez estão notando que hoje eu estou aqui em cima.
É porque a gente está tentando acertar o som, porque enquanto não colocarmos carpete em algumas paredes, o som bate e volta. Então a gente está tentando achar o melhor jeito de o som pelo menos ficar um pouco mais perceptível. Mas outra coisa que talvez alguns observadores devem ter notado, algumas pessoas são observadoras. Há dias estávamos olhando as fotos antigas e tinha uma foto do meu pai e de repente a Luciana disse: a blusa que seu pai usa aí. A blusa que seu pai usa. Eu falei: é verdade, essa blusa que eu uso de vez em quando era do meu pai. E quando eu uso, eu me lembro dele. Uma blusa de frio, xadrezona. Então algumas pessoas são observadoras e devem ter dito: cadê o púlpito, pastor? Cadê aquele púlpito que o senhor usava ali embaixo? Hoje de manhã eu o levei para casa para fazer uma reforma. Ele já veio para cá, ele era da igreja de Indaiatuba, veio bonitinho, mas depois de alguns anos aqui conosco, anos de reforma, com poeira, com umidade, no tempo aqui do tabernáculo, com lona em cima, era muito calor, o verniz já deu uma desbotada. Então, levei para casa para a gente dar um trato e trazer de volta. Mas essa estante aqui foi aquela que eu mandei mensagem para vocês. Ela tem história. Essa madeira mais escura aqui é embuia dos antigos bancos do primeiro templo construído da Igreja do Nazareno no Brasil, na Francisco Glicério. Tinha um salão alugado antes, mas logo depois construíram o prédio da Nazareno Central em Campinas, que era na Francisco Glicério, onde meu pai foi pastor durante alguns anos. Então, esse pedaço de madeira aqui era de um banco que quebrou. E aí, numa das vezes que a gente consertou alguns bancos, pegamos 2 para formar um, e aí sobraram uns pedaços. E eu me lembro que um pedaço virou tábua de carne, outro pedaço virou não sei o que, e alguns pedaços se perderam, e hoje está aqui para usar por muitos anos. Essas madeiras mais claras são de refúgio, madeira que iria para caçamba, de uma fábrica de mesa de sinuca ali perto de casa, e eles de vez em quando enchem uma caçamba do lado de fora e eles mandam embora. E esse pedestal aqui, lá em 85, quando eu comecei o seminário, ele já estava no seminário, só que a parte de cima era de metal. Depois de muitos anos, a parte de metal amassou bastante e ia para descarte, ia para, como é que a gente diz? Para sucata. Então, essa estante, esse pequeno púlpito, é o símbolo do que Deus pode fazer comigo e com você, se nós permitirmos que Ele nos pegue e talvez até mude. Era banco, agora é um púlpito. Era madeira para sinuca, agora é um púlpito. Era um pedestal para dar aula, agora é um púlpito. Deus pode pegar pessoas que ninguém mais dá valor, que as pessoas vão dizer não serve para nada, não sabe falar direito, não sabe cantar direito, não sabe nada, a vida está toda errada, não presta para nada, mas Deus pode pegar essa pessoa e pode dar outra chance e reconstruir. História, eu gosto de história. Eu dei para vocês um papelzinho de uma canção. Roberta e a turma do louvor, se vocês puderem talvez um dia cantar essa música, de preferência domingo que vem, que é Páscoa, né? Pode ser domingo que vem, né? Mas eu lembrei dela hoje. É uma canção antiga, um hino antigo, o hino número 397 do antigo inário que usávamos na central, que fala de história. Ouvi a velha história de Jesus que veio da glória, que do Gólgota por mim morreu, por quantos
como eu. Ou seja, não morreu só por mim, mas morreu por muitas pessoas parecidas comigo. Ouvi dos seus gemidos. Ele sofreu muito ali na cruz. Do seu sangue e dos remidos. Ao fim contrito me prostrei, vitória ganhei. Contrito significa humilde, triste, arrependido. Eu me prostrei, eu me ajoelhei e vitória eu ganhei. Jesus me deu vitória, eterna vitória. Buscou-me, comprou-me, na cruz por mim morreu. Sabia que Jesus veio para comprar as nossas vidas? Ele comprou do inimigo e ele pagou com o seu sangue. E o hino continua dizendo: ouvi também que cura, do inato mal depura. Inato mal é aquele pecado que todos nós temos lá dentro, que precisa ser tratado. Os enfermos com poder tocou, sarou e restaurou. Orei, ó dá-me graça, para o mal que me devassa, e logo então a mim desceu, e vitória me deu. E a terceira e última estrofe diz: ouvi falar da glória, onde gozarei vitória, com os remidos por Jesus, na resplendente luz, de anjos lá cantando e mansões me aguardando. Que dia, quando lá chegar, e vitória a cantar, em vitória a cantar. Então essa canção fala de ouvir uma velha história. Ouvir uma velha história. A história do Evangelho não é nova, ela é velha. Mas a mesma história que foi anunciada lá atrás, quando o Brasil não tinha ainda nem sido descoberto, é a mesma história para os dias de hoje. E nesse trecho de Jeremias, ele está dizendo, versículo 3 do capítulo 25, faz 23 anos que eu estou profetizando. E sempre e de novo, a mesma mensagem. Sempre e de novo. Jeremias está dizendo, eu não estou trazendo coisa nova, a mensagem é a mesma. É a mesma mensagem. A mensagem bíblica, ela continua a mesma. E ela não vai mudar. A própria Bíblia diz que se algum anjo vier com outro evangelho, que seja anátema. A gente tem que dizer, não quero outro evangelho. Se está diferente da Bíblia, eu não quero. Que seja amaldiçoado. Ainda que um anjo venha, eu não posso aceitar uma mensagem diferente daquela que está na Bíblia. Então Jeremias começa falando sobre isso. Olha, sempre e de novo. Sempre e de novo. E Jeremias não era o único a fazer isso. Se você olhar lá no capítulo 25, versículo 4, 25, versículo 3, ele diz, durante 20 anos, desde o 13º, ele vai dizer ali, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre e de novo eu a tenho anunciado a vocês. E aí no versículo 4 ele diz também, sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram. Quer dizer, não era só Jeremias que pregava sempre e de novo a mesma mensagem, mas outros profetas também anunciavam. E essa mensagem que vinha de Deus, ela consistia em arrependimento. Versículo 5 do capítulo 25 diz que eles diziam, convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho, da maldade, das suas ações,
e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais. Convertam-se. Hoje de manhã, a Jaqueline ilustrou o que é conversão. Você está indo numa direção e aí você encontra Jesus e Jesus diz: não é esse seu caminho, eu tenho um caminho melhor, só que o caminho está para o lado de lá. E aí você faz uma conversão e caminha noutra direção. A única dificuldade é que isso aqui não tem onde pôr água, né? Agora eu entendi porque que às vezes tem uma mesinha do lado. Mas a palavra era: converta-se ao Senhor. Ou seja, vai para Deus. E não era apenas ir para Deus do jeito que estava, levando tudo na bagagem, mas ele ainda diz, versículo 6, não sigam outros deuses para os servir e adorar. Deus está dizendo: sou só eu. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de alguém para trazer recado para mim. Porque tem gente que acha que Deus está tão ocupado com tanta gente no mundo que Ele não tem tempo para todo mundo. Então, alguns dizem: não, precisa de falar com alguém que vai levar o recado para Deus. Não, Deus pode ouvir a Beth e pode ouvir a Jo, mesmo que as duas façam oração no mesmo horário. E eu tenho certeza que milhões de crentes estarão fazendo oração no mesmo instante. Que a Beth, a Elizabeth ali de trás, parece que toda vez que a Beth vem, a Elizabeth também vem. Acho que vocês combinam, né? E sentam bem pertinhas ali. Mas Deus ouve a todos. Talvez você já tenha escutado que é melhor orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Não adianta, porque de madrugada aqui é de dia do outro lado do mundo. Então, do outro lado do mundo tem muita gente acordada orando. Então, não faz diferença. Mas Deus mandou a mesma mensagem várias vezes. Várias vezes. Capítulo 29, versículo 19. Aí diz o seguinte... falando sobre o povo: porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas, e também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Apesar da mensagem ser a mesma, sempre e de novo, para algumas pessoas: eu não quero, eu já ouvi essa mensagem, eu já ouvi falar de Jonas, eu já ouvi falar de Isaías, eu já ouvi falar de Paulo que caiu do cavalo. Não tem coisa nova, não? Não tem novidade? Mas Jeremias está dizendo: é a mesma mensagem, sempre e de novo. Sempre e de novo. A mensagem bíblica, ela vai ser repetida e ela está sendo pregada hoje, talvez esse mesmo trecho em algum país aí, em alguma outra língua, algum pastor está pregando talvez a mesma passagem, sempre e de novo. Algumas pessoas dizem: pastor, o senhor já pregou essa palavra no dia tal, porque tem gente que anota assim do lado: o pastor Daniel pregou no dia tal. Mas se você voltar lá, vai ver que tem coisa diferente, porque sempre de novo a palavra tem algo novo para compartilhar. Então, não fique bravo se sempre de novo a mensagem for parecida com alguma que você já ouviu antes. É assim mesmo. Deus manda pregar a mesma palavra. A dificuldade é que algumas pessoas querem novidade, uma palavra diferente. Quem é que traz uma palavra diferente? Acabei de falar sobre
aquele trecho que diz: se vier com outro evangelho, não aceite. Porque algumas pessoas vêm sempre com uma palavra diferente. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Coceira nos ouvidos. Né? Quem gosta de cachorro sabe que às vezes os cachorros têm alguma coisa no ouvido e eles ficam lá, né? Você pode segurar a pata do cachorro, a hora que você solta ele volta de novo. Ele está com coceira no ouvido. Está com coceira no ouvido. Às vezes dá aquela coisinha assim que você fica desesperado, precisa coçar o ouvido. E quem tem rinite como eu, como o Luiz ali, né? Às vezes a coceira é lá na garganta. E dá um desespero, uma coceira na garganta. Aqui Paulo está dizendo, lá em 2 Timóteo, que haveria um tempo que as pessoas teriam desejo de ouvir coisa nova, ouvir novidade, como se tivesse uma coceira nos ouvidos. Eu preciso algo novo, eu quero uma mensagem nova, eu quero uma revelação nova, eu quero algo diferente. Não quero mais sempre e de novo uma mensagem que eu já ouvi muitas vezes. Se você quiser uma roupa diferente das normais, você vai achar um estilista que vai fazer uma roupa esquisita. Eu lembro quando era garoto que eu via algumas coisas assim, de repente dizia desfile de moda. E eu olhava um pedaço daquele noticiário e dizia: mas quem sai na rua com uma roupa dessa? Quem sai na rua com um chapéu doido desse? Quem sai na rua com uma blusa dessas? Mas tem gente que quer novidade, só para dizer: a minha é diferente de todo mundo. Nos dias de Jeremias, que estava sempre e de novo pregando a mesma mensagem que outros profetas sempre e de novo falaram, e a mensagem era essa: voltem para Deus, deixem os deuses para lá e fiquem só com Deus. Mas muita gente não queria ouvir essa mensagem. Tem um momento lá no capítulo 27 de Jeremias, 27, versículo 2. Deus chama o profeta e dá uma ordem para ele. Assim como eu usei esse púlpito para dar um exemplo do que Deus pode fazer com a sua vida, e de algo que não tinha mais valor, de algo que já estava quebrado, velho, ou talvez já ia para o lixão, talvez já ia para a sucata. Deus pode pegar a sua vida e dar uma repaginada na sua vida. Ele também pegou Jeremias e disse para Jeremias fazer alguma coisa. Está ali no capítulo 27, versículo 2. Assim me disse o Senhor: faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Era para o profeta colocar no pescoço uma canga. Você sabe o que é canga? Não é aquilo que o pessoal usa no carnaval. Aquilo é canga, não é? Eu estou trocando de nome. Oi? Na praia, isso, canga, aquele que usam na praia para enrolar. Não, a canga que está dizendo aqui na Bíblia, aquilo é abadá, que usam no carnaval. Mas a canga, se você já viu o carro de boi, geralmente são 2 ou 3 juntas de bois.
No mínimo 2. Um boi mais forte, experiente, um boi que sabe obedecer, e um boi novo que tem muita força, mas vai aprendendo a obedecer. E eles prendem um boi no outro com a canga, e o canzis que prende a canga, e os 2 bois, ou às vezes uma fileira grande, 6 bois, 2 em 2, para puxar uma carga muito pesada. Mas Deus fala para o profeta: faça uma canga de couro e coloque no seu pescoço. Porque Deus estava dando um recado para o povo, e o recado era: se vocês não mudarem, o castigo vem. Se vocês não se arrependerem, vocês vão passar por um tempo de exílio. Exílio era comum, alguns povos vinham, guerreavam com outro povo e pegavam o povo dali e exilavam e colocavam em outro lugar. E pegavam o povo de lá e traziam para cá. Assim os 2 povos ficavam assim, longe de casa, há mais de uma semana. Deus está dizendo para o povo: olha, essa canga de couro é para vocês entenderem que se vocês não se arrependerem, vocês serão escravizados por outro povo. Lembra que sempre de novo o profeta dava uma mensagem: se arrependa, muda, para, chega, sempre e de novo, tanto Jeremias quanto outros profetas. E aí, olha que interessante, como algumas pessoas gostam de novidade. Enquanto Jeremias e outros profetas estavam trazendo esse recado: olha, se arrependa, Deus vai agir. Um outro profeta chamado Hananias era um profeta popular, um profeta que trazia sempre uma palavra que enchia a igreja, uma palavra que todo mundo ouvia dizer: palavra boa, esse sim é que é profeta. Olha o que diz no capítulo 28, esse profeta chamado Hananias, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isso é, no 5º mês do 4º ano, Hananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Estava todo mundo. Os sacerdotes estavam lá, o povo estava lá, e esse profeta chamado Hananias, ele chega e diz, versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, o rei Nabucodonosor. 2 anos. 2 anos. Nós tínhamos visto que o tempo que Deus tinha falado era 70 anos. Deus disse: vocês vão ficar fora, exilados, por 70 anos. E agora aparece esse profeta aqui, e ele diz: não, Deus quebrou o jugo. 2 anos vocês estão de volta. 2 anos as coisas do templo estarão de volta. E ele ainda, ali no versículo 10, quem que mandou fazer a canga de couro? Quem foi que mandou fazer? Deus. Mas esse Hananias, ali no versículo 10, então o profeta Hananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Qual mensagem vocês acham que era mais agradável?
Ouvir 70 anos ou ouvir 2 anos? Com certeza, a mensagem de Hananias, todo mundo disse: esse sim que é profeta. O profeta às vezes tem que falar algumas coisas que não são boas de se ouvir, coisas que doem no ouvido. E aí, quando Hananias disse isso, o Jeremias ficou meio chateadão, ficou meio para baixo, e diz no versículo 12: depois que Hananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, aliás, um pouquinho antes, no finalzinho do versículo 11 diz: diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Deu uma mensagem, 70 anos, aí vem um profeta e diz 2 anos, aí o Jeremias ficou meio chateadão e começou a ir embora, porque ele viu que o povo não ia mais querer saber da mensagem dele. Mas no versículo 2 diz: mas depois que Hananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vá e fale com Hananias dizendo, assim diz o Senhor, você quebrou a canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. A coisa vai ficar feia, por falta de obediência. Às vezes Deus manda a mesma mensagem para mim e para você, sempre e de novo. Está no ônibus e alguém vem e fala uma coisa, de repente liga lá na televisão e um pastor fala sempre e de novo a mesma coisa. Aí você vai ler um livro e o autor do livro fala sempre e de novo aquilo que está na Bíblia. E por não obedecer, às vezes a coisa fica pesada, por falta de obediência. Por que Deus está dizendo, olha, vocês vão para o exílio? Sabe quando a criança está fazendo uma coisa errada, o que os pais falam? Olha, se você não parar, vai acontecer tal coisa. E sempre de novo, fala uma vez, fala 2. Aí já tá bom, não precisa ficar falando muito não, porque a criança acostuma, ela já sabe que vai subindo o tom, quando chega num tom, opa, agora eu tenho que obedecer, porque agora a coisa ficou feia. O Dudu esses dias falou alguma coisa assim, né, que ele vai ser professor quando crescer. Aí a Jaqueline perguntou, mas o que você vai fazer com criança que não obedece? Aí eu vou falar. E se ela não obedecer, eu vou falar mais alto. E se ela não obedecer, aí eu vou... E aí ele foi dando uma sequência assim, que ele pratica quando tem que fazer alguma coisa, ele vai testando, né, o limite. E às vezes Deus vai falando conosco, Ele está dizendo para o povo, olha, vocês têm que mudar, senão vocês vão para o exílio. E o exílio não era algo ruim, mas é por amor, Deus estava dizendo, eu vou disciplinar vocês. Por que os pais precisam disciplinar os filhos? Por quê? Porque se os pais não disciplinarem os filhos quando são pequenos, a polícia vai disciplinar quando eles forem grandes. E a polícia não vai ficar com dó. A polícia não vai dizer, não, deixa passar, vai só a primeira vez, pode ir. Não, tudo bem. Algumas pessoas lá fora não vão tratar com brandura, vão demitir o funcionário se ele fizer a coisa errada. Mas se a criança for disciplinada em casa, a compreender eu tenho limites, a compreender que tem coisa que eu posso fazer, tem coisa que eu não posso fazer, compreender que se eu não obedecer eu tenho consequências. Então é importante
que em casa a criança seja direcionada e ensina a criança no caminho que ela deve andar. A Bíblia fala também sobre disciplina, e quem ama, disciplina. Faz parte disso. A disciplina não é espancamento, não é espancar, não é tirar sangue, não é deixar vergão, não é deixar a criança toda cheia de hematomas. Não, é disciplina, é aquela coisa assim, pontual. Eu fui disciplinado muitas vezes. Às vezes não era baleia azul, mas era havaiana azul, né? Que o pessoal está dizendo, não sei porque que o pessoal tem medo da baleia azul, no meu tempo era havaiana azul. Às vezes era cinto mesmo, né? E tinha um lugarzinho lá na cozinha da casa do Cambuí, eu estou lembrando agora, exatamente numa portinha pequenininha que tinha lá, que você abria e a tábua de passar descia, penduradinho lá dentro daquele quartinho ficava uma cinta pequenininha assim, e quando precisava, quando a gente desobedecia, eu e meus 3 irmãos, aí era a cinta que era usada, e às vezes era assim, vai buscar a cinta, vai buscar. Eu sei que a Floriane vai buscar a vara de marmelo, né? Era isso, né, Floriane? Vai buscar. E às vezes vinha com uma e dizia, essa não, vai buscar outra, né? Aí um dos irmãos resolveu esconder a cinta. Foi pior, porque aí a gente apanhou por ter escondido e apanhou porque estava precisando apanhar. Mas a gente cresceu, não somos traumatizados por isso. Quando Deus permite o exílio, o povo volta diferente anos depois. Mas quantos anos que era? 70 anos no exílio. Ao ponto de Deus dar a ordem para o seu povo, dizendo, lá no exílio, vocês se casem, tenham filhos, trabalhem, ou seja, vocês não vão voltar logo não, mas vai ser um tempo de tratamento. Mas muita gente prefere uma mensagem mais gostosa de ouvir, uma mensagem boa de ouvir, uma mensagem, não são só poucos anos. Jeremias capítulo 23, versículo 21 em diante. Jeremias 23, versículo 21 em diante diz, Deus está falando, eu não mandei esses profetas, mas eles foram correndo, eu não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar dos seus maus caminhos e da maldade das suas ações. Deus está dizendo, tem muitos profetas falsos aí, tem muitos profetas mentirosos, que eu não mandei eles falarem, mas eles correram para falar. Eu não disse nada para eles, mas eles chegam dizendo palavra do Senhor. E o interessante é que Deus disse, se eles tivessem falado comigo, se eu tivesse dado uma ordem para eles, eles teriam o quê? Eles teriam anunciado, versículo 22, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras. Mas as palavras que esses profetas davam era palavra diferente do que está na Bíblia. E o teriam feito voltar do seu mau caminho. O profeta que ouviu a palavra de Deus, ele traz um recado de, olha, isso aqui está errado. Isso aqui precisa ser mudado. Ele o teria feito voltar dos seus maus caminhos. Esses profetas traziam uma palavra boa, mas qual é o resultado da disciplina que Deus fez com o seu povo? De fato, eles não obedeceram o que Deus estava mandando. Deus foi dando chance, Deus foi mandando pessoas que de novo, sempre de novo,
avisavam, vocês precisam parar com o pecado, vocês precisam mudar. Mas o povo não... Eles preferiram o que os profetas falsos diziam. E aí eles foram para o exílio. Jeremias capítulo 30. Versículo 24. Deus está dizendo: eu vou mandar vocês para o exílio. Já que vocês não obedeceram, já que vocês não me deram ouvidos, não deram ouvidos aos profetas que eu mandei, eu vou permitir que vocês sejam levados cativos para outro povo. E o versículo 24 do capítulo 30 de Jeremias diz: o furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra o desígnio do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. No momento da disciplina de Deus, a gente não entende. A gente fica bravo com Deus: por que Deus permitiu, por que Deus deixou, por que Deus frustrou meus planos, por que Deus mudou meus projetos, por que Deus fez isso ou aquilo, por que Deus não fez o que eu pedi para Ele. Mas Deus está dizendo: nos últimos dias vocês entenderão isso. Depois de um tempo da disciplina de Deus, a ficha cai. É claro, vocês não entendem o que é ficha cair, né? Só quem usou orelhão que sabe o que é cair a ficha. Que às vezes a gente fazia a ligação, colocava a ficha e a pessoa atendia do lado de lá e caía a ligação, porque a ficha ficava travada. E aí você tinha que dar uma pancada no orelhão. O orelhão eram telefones públicos, né? Que hoje todo mundo acha estranho, porque todo mundo carrega um celular, né? Mas quando eu comecei a namorar a pastora Lúcia, eu ligava para a vizinha da frente e dizia: posso falar com a Lúcia? Aí eu desligava, esperava um tempo, ligava de volta, e às vezes ela dizia: a Lúcia não está. E era DDI, né? DDD, descagem direta à distância. E às vezes ela dizia: ela está tomando banho, liga daqui a pouquinho. Então no fim eram 3 ligações para poder falar com a pastora, que era só a Lúcia na época. Mas às vezes a ficha caía no orelhão. E quando estávamos no Nordeste, a gente ligava e era DDD do Nordeste para cá, tinha que pôr um monte de ficha. Era rapidinho, tinha que ir falando e colocando as fichas. Mas Deus está dizendo: nos últimos dias vai cair a ficha. E aí você vai compreender: o que eu estou passando hoje é porque os profetas, os pastores, que sempre de novo me avisavam: não faz isso, não faz aquilo, age desse jeito, não age daquele, e isso e aquilo. E às vezes eu falava: essa mensagem aí já cansei, já entendi, já quero coisa nova. Mas nos últimos dias vocês entenderão isso. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, é aquele trecho conhecido como lava-pés, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, porque eles vinham em estradas de terra, as mesmas estradas que as carroças passavam, as mesmas estradas que as ovelhas passavam, os bois passavam. Então andavam de sandálias, às vezes descalços, e os pés ficavam sujos mesmo. E quando chegavam numa casa, o empregado mais simplesinho da casa, com menos valor da casa, o empregado que era aquele que os piores serviços, se tinha que lavar banheiro, é fulano de tal, vai lá lavar banheiro. Tem que levar as coisas para jogar fora, porque não tinha esgoto, então tinha que às vezes pegar as coisas e levar num lugar e jogar. Era aquele empregado que fazia, era o mais simples
dos empregados da família. Também era o que tinha que lavar os pés dos convidados. E agora Jesus, o Filho de Deus, o Messias aguardado, ele pega uma toalha, pega uma bacia e ele começa a lavar os pés. Não eram pés de gente que vai na manicure, de gente que estava com meia e um sapato especial. Não, eram pés de homens que andavam em terreno pedregoso, pés calejados, pés rachados, pés sujos. Jesus se ajoelha e lava os pés dos discípulos, dizendo: assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Ou seja, não se sinta o último biscoito recheado do pacote. Não se sinta o rei da cocada. Você deve ser humilde diante dos outros. Temos que ser servos uns dos outros. Eu preciso cuidar de vocês, e assim um deve fazer com o outro. Mas quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, o Pedro diz, isso está lá para quem está anotando, é João capítulo 13, quando chega ali no versículo 6 de João, capítulo 13, versículo 6, quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: você vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. O que eu faço você não vai entender agora, mas vai entender depois. Então tem coisas que, na hora que a gente está passando por uma situação difícil, a gente não entende, mas nos últimos dias você vai entender. Depois de ter passado por aquele tempo difícil, um desemprego, uma enfermidade, algum problema familiar, algum problema na vizinhança, alguma situação que teve que mudar de cidade, de país, de profissão, de sei lá o que foi, depois de passar um tempo que nada acontece sem a permissão de Deus, depois de um tempo você vai entender. E vai compreender por que passou por isso. Precisamos permitir que Deus esteja sempre e de novo repetindo a palavra, para a gente ficar bem alicerçado na palavra, para que a palavra faça sentido sempre, sem que a gente precise passar pela disciplina. Lá no capítulo 29 de Jeremias 29, versículo 11, um trecho muito conhecido. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. O povo gosta desse versículo, porque dá a ideia assim, Deus vai fazer sempre coisas boas, mas às vezes Deus vai permitir alguma situação que não é do nosso agrado, mas faz parte do tratamento de Deus sobre as nossas vidas. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês, a vida de vocês. Deus tem planos.
E às vezes, por não obedecermos, por não aceitarmos que sempre e de novo vem algo que a gente já ouviu. Irene, que está faz tempo aqui, já ouviu algumas mensagens várias vezes, mas sempre de novo, sempre de novo. Tem que ser a Bíblia, tem que voltar para a palavra. E quando a gente compreende nos últimos dias e a gente procura o Senhor, a gente vai orar e Ele vai ouvir. A gente vai buscar e a gente vai achar a Deus. E Ele vai cuidar de nós. Ainda no capítulo 33, eu quero terminar com esse versículo, Jeremias 33, 3. Outro trecho muito conhecido. Jeremias 33, 3. Note que é o mesmo Deus que vai permitir que o povo dele seja levado como escravo para a Babilônia. Mas Deus estava no controle, Deus tinha até dito, é melhor se entregar aí, porque quem ficar brigando, quem ficar tentando fugir, vai ser pior. Então se entregue, vão para a Babilônia, 70 anos, depois de 70 anos vocês vão voltar, mas vocês vão compreender. E Deus diz, chame por mim, e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Chama por mim. Deus está dizendo, me procura. Deus está dizendo, estou aqui, chama por mim, e eu vou responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Coisas grandes e ocultas, talvez Ele vai mostrar, Joel, foi por isso que eu permiti. Ellen, foi por aquilo, eu precisava trabalhar isso em você. Karina, foi por tal coisa que eu permiti que aquela situação acontecesse. E Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que a gente não sabe. Mas o que a gente precisa saber é a mensagem da Bíblia, que sempre e de novo ela tem que ser anunciada. Sempre e de novo. E se você ouvir sempre e de novo, quando você precisar, você vai se lembrar. Os primeiros cristãos protestantes que chegaram ao Brasil, eles pegaram as famílias deles e puseram num barco para ir de volta para o país deles, só as famílias, mas os homens ficaram presos. E eles seriam mortos. Essa era um tal de Villegagnon. Procura na internet, se você depois quiser saber mais, me avisa que eu mando onde é que está essa história. Mas os primeiros cristãos tiveram um prazo de poucas horas para escrever sobre a fé deles, mas eles não tinham nenhuma Bíblia com eles. E se você pegar o trecho, o texto que eles escreveram, dizendo por que eles não iriam deixar de ser cristãos protestantes, explicando item por item as coisas que Deus já tinha falado na Bíblia. Como é que eles conseguiram escrever isso em poucas horas? Sem nenhuma Bíblia para consultar, sem Google para procurar, sem Bíblia no celular para dar uma procurada, porque eles já tinham aonde? Aqui. Porque sempre e de novo eles ouviam a mesma palavra. Tem um outro pastor protestante que foi pendurado de cabeça para baixo, porque ele não negou seguir a Jesus Cristo. E a pessoa, quando é pendurada de cabeça para baixo, o sangue desce todo para a cabeça
e ela fica maluca depois de algumas horas, mas essa pessoa ficou bem, porque durante o tempo que ele ficou preso de cabeça para baixo, pendurado pelos pés, ele ficou falando versículos que ele já conhecia. Porque sempre e de novo pastores foram falando as mesmas passagens, os mesmos versículos, e aí enquanto ele estava ali de cabeça para baixo, ele tinha o que trazer para fora e falar para poder manter o cérebro funcionando. Cuidado com as novidades. Cuidado. Conheça a Bíblia e compartilhe a Bíblia sempre e de novo. Seus filhos precisam ouvir quando você está em casa, quando você está andando com eles, quando você está passando por uma situação. Não precisa exatamente dizer, a Bíblia diz isso, mas você pode dizer de outro jeito. Olha, tal coisa agrada a Deus, tal coisa não agrada a Deus. As crianças entendem muito, não é de Deus. Isso não é de Deus, ele sabe o que é isso, mas sempre e de novo. Eu não sei se você tem passado por algumas situações, talvez você não está entendendo agora, lá na frente vai entender, lá na frente vai entender. O que eu faço agora você não vai entender, mas vai entender no futuro. Ou como lá em Jeremias, nos últimos dias você vai entender. Com o passar dos meses, dos anos, a mensagem vai fazer sentido. Mas fique com a mensagem que sempre e de novo permanece a mesma. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Eu conheço algumas pessoas que falam, eu não vou na escola dominical porque eu já conheço tudo. Eu já sei tudo. E os que são firmes na igreja, a gente de vez em quando pensa, puxa, eu nunca pensei nisso. Outro dia já quem falou alguma coisa aqui na aula, eu nunca pensei nisso. Às vezes alguém diz alguma coisa e fala, puxa, eu nunca pensei nesse sentido, nesse versículo aí. Sempre dá para aprender algo mais. Então não deixe o inimigo dizer, fique em casa. Vamos procurar novidade. Vamos procurar um profeta que fala algo que me põe para cima. Não, às vezes o profeta tem que pôr a gente de joelho, se arrependendo e dizendo, não faço mais, Deus. Eu entendi o que o profeta me falou, eu entendi a mensagem da Bíblia e eu quero mudança. Vamos orar, ó Deus, que a Tua palavra continue sempre e de novo sendo pregada nesta igreja. Hoje estamos nós aqui, daqui a alguns anos outros virão para pastorear, e depois de outros anos outros mais virão para dar continuidade, isso se Jesus não voltar antes. Mas, ó Deus, que sempre e de novo a mensagem bíblica seja pregada aqui. Mensagem que leva pessoas ao arrependimento dos pecados, depois de terem ouvido que Jesus Cristo veio para morrer na cruz, para nos comprar do inimigo, e Ele pagou com seu próprio sangue. Senhor, que a mensagem leve pessoas ao amadurecimento, que a mensagem que sempre de novo será pregada, que ela leve crentes a compreender que há sim um caminho novo
que o Espírito Santo deseja nos conduzir em novidade de vida. Senhor, e também que através de nós, lá no trabalho, lá na reunião de família, lá na sala de aula, lá na academia, lá, Senhor, nos passeios, que através de nós, sempre e de novo, a mensagem bíblica seja compartilhada e que através de nós, outras pessoas possam compreender, porque o Senhor age da forma que age. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.